Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus, Pai, Jesus, Pai, amigo, quero agradecer a oportunidade, podendo estar aqui, reunindo o seu nome e fazendo divulgação para o doutor Espírito. Nosso Senhor, secretaria dessa palestra, possa ser incluído pelos espíritos superiores para ajudar a esclarecer as dúvidas daqueles que aqui comparecem. Se seja, graças. Uma boa noite para todos nós, nesse domingo aí festivo, né, com a festa de carnaval. Nós vamos abordar um tema de extrema importância, não só para esse momento, né, dessa festa, quanto o tempo todo, porque sem uma boa sintonia a gente sabe que nós vamos alcançar inúmeros problemas para a gente, né? Eu gostaria de começar só lendo assim uma breve historinha aqui do que é essa festa, né? Da onde que ela vem e tudo, para ilustrar a necessidade que nós temos de manter um bom pensamento para que a gente esteja numa boa sintonia e numa boa vibração. Então, só rapidamente para a gente relembrar algumas coisas, né? A etimologia da palavra carnaval sempre preocupou os estudiosos. Até hoje a gente ainda não tem, assim, nada que possa dizer, é isso. Uma de suas prováveis origens é um carrum navalis. Carrum navalis. Um carro alegórico com que os romanos abriam certos festejos. Era levado por animais cobertos de enfeites e montados por homens e mulheres, todos nus, cantando obscenidades. Começou ali. Aí a gente vai vendo que quando a gente fala, não é implicância que a gente tem com o carnaval de jeito nenhum, não é implicância, é a necessidade que a gente tem de manter uma boa vibração e uma boa sintonia, porque é uma festa muito assim, muito mundana, muito material, não é? Então, a vibração não fica lá grande coisa, né? Segundo o satírico Petrônio, do século I depois de Cristo, ele diz que o povo de Roma parecia endoidecer no carnaval. Sem distinção de classe ou idade, romanos e escravos diziam o que queriam, a quem queriam, em absoluta libertinagem. Será que está tão diferente, né? Olha lá, hein? Século I. Mas a palavra também pode ter nascido de carnem levare. A deusa carne, porque essa festa, ela tem uma certa relação com a quaresma, né? Ela acontece 7 semanas, se eu não me engano, antes do domingo de Páscoa. Então, ela tem a ver com a questão da quaresma. Quarta-feira de cinzas começa a quaresma, onde os católicos não comem carne, né? Aliás, essa localização temporal da festa é devida ao catolicismo mesmo, que determinou que o domingo de carnaval, tá até aqui, ó, deve ocorrer sempre 7 semanas antes da Páscoa, isso mesmo. Outra conotação para essa palavra é que a carne nada vale. Aí ou tem a ver com a questão da alimentação, é uma questão interpretativa,
que não se deve comer carne, a carne não vale nada, não se deve comer, ou a outra conotação de que a carne em si, o corpo, a matéria, nada vale, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então tem essa conotação aí. Então o carnaval teve origem nas festas em que os gregos romanos comemoravam suas colheitas. Instituída por Janus em memória do deus Saturno, né, que é Júpiter para os romanos, conhecido, né, até por devorar os seus filhos por medo de perder o trono, mas acabou perdendo para Zeus, né? Saturno, que corresponde a Cronos, na mitologia romana, personifica o tempo. E segundo a lenda, ele que teria transmitido a arte da agricultura aos italianos e dali essas festas em comemoração às colheitas. As Saturnais, as festas de Saturno, aconteciam a 17 de dezembro, período de liberdade total. Liberdade total. Os escravos ocupavam os lugares de seus patrões, que os serviam à mesa. Percorriam as ruas cantando e gritando na maior desordem. As casas eram lavadas e purificadas. As pessoas de um certo nível preferiam até se retirar para o campo, quem tivesse uma casa, durante as Saturnais. Numa sequência de excessos libertários, os romanos precediam a sua purificação pelas comemorações das Lupercais. Era outra festa mundana, estilo carnaval. Festas celebradas em 15 de fevereiro em homenagem ao deus Lupercus. Lupercus foi aquele deus que matou a loba que amamentou Rômulo e Remo. Eles fundaram Roma. Então, nessas festas também, era uma libertinagem total, um horror praticamente. Lupercus, ele passou a ser o protetor dos rebanhos, né? Que ele matou essa loba que, segundo a lenda, sempre, né? Os lobos atrás das ovelhas. Nesses festejos, olha só que horror, hein? Nesses festejos, celebrava-se o princípio da fecundidade, em que os lupercos nus, untados em sangue de cabra e lavados com leite, com uma pele de bode sobre os ombros, saíam pelas ruas, batendo nos pedestres, como uma correia de couro. As mulheres grávidas saíam às ruas e se ofereciam às correadas na esperança de escaparem às dores do parto. Muitos séculos depois, a celebração acabou tornando-se uma brincadeira típica das cidades, mas está sempre ligada à barbárie e à licenciosidade. E quem trouxe o carnaval para o Brasil foram os portugueses, né? Que lá, eles aqui introduziram o carnaval que eles comemoravam, os entrudos. Eles enchiam bexigas, né, de limão, de água ou de qualquer coisa, até de detrito, de urina, e jogavam nas pessoas. Então a gente vai vendo que essa história, né, o carnaval, ele sempre foi ligado a uma libertinagem, a uma loucura. Como diz Petrônio, né, uma vez por ano era dia de endoidecer. Então a gente vê que ainda hoje nós temos muito, né, dessa conotaçãozinha, embora nós vemos espetáculos muito bonitos no carnaval, né? Essas escolas de samba, elas mostram, né, um enredo cultural, contam histórias. Então é um espetáculo bonito de se ver, o mundo gosta disso, né? Vem muita gente de fora para ver. Então o problema, gente, não é o carnaval em si. O problema não é ir lá, não é desfilar numa escola, não é ir para a rua se divertir, não é esse o problema. O problema é como se vai. É como as pessoas estão ali,
né? Porque é um período onde que a gente mesmo vê pessoas que fazem coisas que elas não fazem o ano inteiro. Às vezes usam umas roupas que o ano inteiro elas não usariam. Né? É algo assim que a gente não consegue muito entender, mas isso é o tamanho da influenciação das vibrações inferiores nessa época onde tudo pode, onde tudo é pertinente. Então, se nós não estivermos muito bem sintonizados, nós vamos ser influenciados e após essa influenciação, dependendo do nosso estado vibratório, nós vamos assimilar muitas coisas e podemos, assim, alcançar problemas seríssimos durante esse período aí de uma vibração muito inferior, porque essa festa está sempre ligada a uma licenciosidade muito grande, a uma materialidade muito grande, mas tudo vai depender do pensamento, da sintonia e do padrão vibratório de cada um. Não adianta nada aquela pessoa que faz retiro, que tem horror a essa festa, que acha horrível, que é uma perdição, vai para o retiro com raiva de quem está lá porque queria estar. Com uma sintonia horrorosa, então lá vai ser influenciada, talvez muito mais do que aquele que está dentro de uma escola de samba brincando e com uma sintonia boa que o que ele quer é brincar. Não está com uma sintonia ruim, com um padrão vibratório ruim. Então esse não vai ser alcançado. Mas aí depende muito do nosso trabalho com isso. Então vamos ao que os Espíritos têm a nos dizer sobre essa questão aí, né, do pensamento. O pensamento, como ele é o alicerce de todas as realizações no mundo, tudo que nós vamos fazer, todas as atitudes que vamos tomar, ela é fruto de um pensamento. Ela é fruto do pensamento. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao pensar, porque nós não somos santinhos. Nós temos um passado complicado. Nós temos um passado de erros. E na atual encarnação estão camuflados isso aí pela encarnação, é o esquecimento do passado. Mas existe em nós as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Então, dependendo da situação, a gente pode ser muito influenciado por algo que nós estejamos ouvindo, ou vendo, porque pode despertar, né, alguma coisa que ainda nós carregamos de muita fraqueza em nós, e aí fazer com que a gente tome atitudes indignas. Mas isso tudo é o pensamento que vai gerar. Se a gente mantiver um bom pensamento, essas coisas não vão acontecer. Então aqui na 89, Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Eles respondem sim, mas rápido como o pensamento. Reparem, esse auxiliar aqui não está funcionando aqui, não está legal não. Esse mais aqui não tem o i, estão vendo? É o mais, não tem o i, não é mais, né? Não é quantidade. Então o que eles querem dizer? Sim, eles percorrem, eles gastam algum tempo para atravessar o espaço. Mas tão rápido quanto o pensamento, né? Então, o tempo que eles gastam para atravessar o espaço é o tempo do pensamento. E olha que quando a gente pensa, nós poderemos correr o mundo inteiro no nosso pensamento num minuto. Quem já viajou o mundo inteiro percorre na sua memória o pensamento, percorre com o pensamento o mundo inteiro num minuto, né? Então é com essa rapidez aí que os espíritos atravessam o espaço. Aí eles desenvolvem na 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Então olha a resposta que a gente tem que prestar bem atenção. Quando o pensamento está em alguma parte,
a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Com essa resposta, nós já estamos aí tirando algumas dúvidas de algumas pessoas que dizem que pensamento é matéria. Pensamento não é matéria. Não pode ser, porque o pensamento é a própria alma. É a alma. Não existe alma sem pensamento, nem pensamento sem alma. Então, o pensamento é um atributo da alma. E a alma não é material. Então, o pensamento não é material. A gente vê muito, é por isso que quando a gente fala assim, gente, cuidado com as psicografias, porque a obra de Kardec, ela tem comprovação da universalidade das respostas. E o que muitas vezes, quando a gente estuda um outro livro de um outro autor, né, em outras literaturas que não seja na obra fundamental, essas outras revelações, elas não têm comprovação como tem a doutrina espírita pela universalidade. Não estou falando em comprovação científica, não, que não é esse o caso. A ciência convencional não explica os fenômenos espíritas. Mas elas não têm comprovação dentro da ciência espírita. Porque essa ciência espírita é um dos aspectos do espiritismo revelado por Kardec, com seu caráter de universalidade. Foram cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo. Então ela tem a comprovação científica pela experiência que aquilo ali é verdade. E não, porque não foi por um médium só, foram cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo. Então a gente lê muito e muitas obras que o pensamento é força, é energia. Isso é propriedade da matéria. Força e energia, ele pode gerar uma energia, mas ele não é isso. Porque ele não é matéria, o pensamento não é matéria. Aí como, né, esses autores têm muita idoneidade, têm uma reputação muito boa, então aí às vezes aquele palestrante, eu ouço muito isso na internet de palestrantes muito bons que fazem palestra por todos os lugares, fora do Brasil inclusive. E eu aqui, pobrezinha, aqui não chego nem aos pés deles, mas eu já ouvi deles falando que pensamento é matéria. De vários. Agora, como pode ser matéria se está escrito aqui que o pensamento é um atributo da alma? Então a alma é matéria. Se o pensamento é matéria, a alma é matéria. Não é? Então isso é uma coisa lógica, isso está escrito no Livro dos Espíritos. Não sou eu que estou falando isso. Não é? Então agora, ele gera, né, o pensamento ao ser colocado nos fluidos do perispírito, aí sim, ele pode ser até fotografado, mas ele não é a força. Ele tem isso, claro que ele tem a força, né? Mas ele não é essa força, essa energia que são propriedades da matéria, são coisas diferentes. É querer, né, embelezar a coisa de uma maneira e colocar palavras dentro da doutrina espírita que pertencem à materialidade, que pertencem à ciência normal que se conhece aí, que matéria atrai matéria, da razão, né? Aquelas coisas que a gente conhece. Então, realmente, o pensamento, ele não é matéria. Se fosse, ele não seria um atributo da alma, porque a alma é que pensa. Continuando. Saiu tudo aí. Eu não quero carregar computador, porque é ruim, mas é uma coisa quando chega aqui. Assim, pensamentos são todos os estados internos da alma. Memória, percepção, desejo, vontade, ideias, consciência, sentimentos, emoções, paixões, imaginação, tudo que a gente sente
tudo que a gente sente. O pensamento, então, ele é um atributo da alma, porque ele é isso que está aí, ó. Pensamentos são todos os estados internos da alma. O pensamento é a memória, é a percepção, é o desejo, é a vontade. São as nossas ideias, a consciência. A consciência é atributo da alma. Não é algo separado que está na mente, como muita gente quer dizer. Quer dizer que se estivesse na mente, quando o corpo morre, a mente morre, porque mente é na parte material, não é na parte espiritual. Não existe mente na parte. Vocês não vão encontrar essa palavra nunca dentro da obra de Kardec. Mente é da parte material. Então, se tivesse na mente, o pensamento fosse gerado pelo cérebro e pela mente, a hora que o cérebro morresse, não tinha mais pensamento. Então, claro que não é dessa maneira, não é? O pensamento aqui, são palavras, tem 3 slides aqui do professor Cosme Massi, que fundou a Kardecpédia. Se quiserem estudar espiritismo, estudem com ele, porque ele está há 40 anos mergulhado na doutrina espírita e estudando mesmo, com uma equipe enorme, né? Com uma equipe enorme. Então ele diz: pensamento é um atributo intrínseco da alma e só existe onde a alma existe. É por isso que os pensamentos pertencem exclusivamente ao indivíduo que está pensando. Eles são a sua marca. Eles fazem parte da natureza interior da pessoa. São parte dela. Os pensamentos são aquilo que verdadeiramente define o que aquela pessoa é, que a caracteriza. A pessoa é definida por aquilo que ela pensa. Nesse sentido amplo, pela sua vontade, pelos seus desejos, pelas suas emoções, tudo isso a caracteriza. É a marca de si mesmo enquanto alma. Então, pensamento, nós somos definidos por aquilo que a gente pensa e não por aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente escreve, né, com as nossas atitudes. Embora o pensamento seja alicerce de todas as realizações, muitas vezes nós não colocamos o nosso pensamento aonde nós deveríamos, naquilo que nós estamos fazendo para alicerçar alguma coisa. Ou então estamos pensando indevidamente e realizando aquilo que não deve realizar. Então é muito importante que a gente entenda isso aí. Assim, os pensamentos caracterizam a alma, dão suas qualidades a essas qualidades e características da alma vão dar as qualidades da matéria fluídica que envolve a alma, seu perispírito. Então, olha que interessante, né? Inclusive, eu já ouvi falar, autores, já ouvi oradores falarem que o pensamento é do perispírito. Pensamento é da alma. Eu não sei onde que eles acham essas coisas, porque está escrito na obra, que é da alma, tributo da alma, não é? Então, os pensamentos caracterizam a alma. Os pensamentos dão suas qualidades a essas qualidades, e essas qualidades características da alma vão dar as qualidades da matéria fluídica que envolve a alma. O que é que envolve a alma? É o seu corpo espiritual, é o perispírito. Quanto mais puros os pensamentos, tanto mais sutil o perispírito. Quanto mais grosseiros os pensamentos, tanto mais grosseiro esse corpo espiritual. Enquanto existe o pensamento, pode, sem sair da alma, influenciar e dar formas aos seus fluidos. O pensamento influencia os fluidos que assumem a forma do que se pensou. Aí sim, quando esse pensamento está sendo materializado, entre aspas, pelos fluidos do perispírito, aí ele toma forma.
aí ele é uma vibração, porque no perispírito, o perispírito é constituído de fluidos eletromagnéticos. Ali tem uma matéria semimaterial. Tem sutil, mas tem. Ali sim, ele pode se transformar numa energia, né, até numa força, mas ele não é definido por essa razão, porque ele não é matéria. Essas coisas são propriedades da matéria, e o perispírito, ele tem matéria quintessencializada, mas ele tem. Ali é diferente, então ele vai ter cor, ele vai ter forma, se for possível dar forma, porque às vezes nós pensamos em conceitos que não têm forma. Os conceitos abstratos não têm forma, né? Mas se a gente pensa numa imagem, numa pessoa, essa pessoa toma forma no nosso pensamento, através dos fluidos do perispírito. Então, quando nós pensamos algo, esse pensamento se torna visível para os desencarnados através dos fluidos do perispírito. Ele nunca poderia ser fotografado por ser a alma que pensa, mas no momento que ele é exteriorizado nos fluidos do perispírito, aí sim, ele pode ser materializado e até fotografado se aquele pensamento tomou uma forma que pode ser fotografada. Do contrário, não. Sentimentos, né? Como que você vai fotografar um pensamento de amor? Você pode fotografar uma cadeira, uma pessoa, né? Mas um sentimento não dá para fazer uma fotografia. Então, nem todo pensamento pode ser fotografado quando ele é exteriorizado nos fluidos do perispírito. A aura de cada criatura, depois de tudo isso, né, quem falou isso foi o professor Cosme Massi. Depois disso que ele falou, a gente entende isso aí, ó. A aura de cada criatura permanece tecida de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Essa corrente de ideias, desejos, aspirações, memória, tudo aquilo, né, dos sentimentos que é o pensamento, essa corrente exterioriza-se de cada espírito com a qualidade de indução de seus pensamentos. Tanto quanto maior, mais se evidenciar sua concentração e sua persistência no rumo dos objetivos que queira alcançar. Quanto mais nós sustentamos um pensamento, mais nós alcançamos o alvo que nós queremos. Porque quanto mais nós pensamos naquilo, por isso que quando às vezes vem um pensamento ruim, a gente tem que dar corda para ele ir embora, expulsar. Porque se ele ficar ali, ele vai se tornar o nosso padrão vibratório. Vibração é o mesmo que padrão vibratório? Não. Não é o mesmo. Vibração é o que está acontecendo no momento. Nós vibramos com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós sentimos naquele momento. Padrão vibratório é onde nós permanecemos todo o tempo. É aquela vibração onde nela nós moramos, digamos assim, onde os nossos pensamentos moram ali, naquele padrão vibratório. Nem sempre aquela vibração que eu estou sentindo no momento, ela faz parte do meu padrão vibratório. Então, quando às vezes a gente está com uma pessoa que tem sempre bons pensamentos, ela tem um bom padrão vibratório. Aí, de repente, ela começa a vibrar de maneira desagradável, com maus pensamentos, e as pessoas que se aproximam percebem que ela não está bem, dão um abraço, quem é mais sensitivo sente aquela vibração ruim na pessoa. Aí é o caso dessa própria pessoa pensar: por que eu estou pensando essas coisas? Por que eu estou sentindo isso? Eu não sou assim. Então, aí ela está com uma vibração que não é dela.
ela tá vibrando assim, mas não é o padrão dela. O padrão dela é de alegria, de otimismo, é de felicidade. Não é aquele padrão, aquela vibração que ela está mostrando a si mesma naquele momento. Então a gente tem que dar fim nesses pensamentos ruins, deixar, expulsar mesmo, fazer prece na hora, pensar coisas boas. Para quê? Para que não se estabeleça esse padrão vibratório ruim em nós, porque isso vai nos atrapalhar muito. Aí que é essa luta, que essa vigilância com os nossos pensamentos que Jesus pediu: vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Porque vigia os seus pensamentos. Se não forem bons, ore para que esses pensamentos se esvaiam. Para que eles não se tornem, então, o padrão vibratório nosso, porque aí nós vamos alcançar doenças, problemas seríssimos na nossa vida, não é? Então, essa corrente de ideias, desejos, exterioriza-se de cada espírito com a qualidade de indução dos pensamentos. Quer dizer, quanto mais eu penso, quanto mais eu sustento esse pensamento, mais ele faz morada em mim. Mas a gente corre o risco de que ele se torne um padrão vibratório. Se não for bom, nós estamos aí fazendo um mau negócio para a gente mesmo, né? Dizem Annie Besant e Liz Better, que foram duas grandes estudiosas do pensamento, inclusive ela tem um livro, Formas de Pensamento, onde ela fotografou vários pensamentos. Então ela fotografou o pensamento exteriorizado no fluido do perispírito e não quando a alma pensou, porque ninguém fotografa o pensamento na hora que está acontecendo, que ele está sendo gerado ali pela alma, né? E elas dizem o seguinte: todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental correspondente à natureza do mesmo pensamento. Então, olha só, cria uma substância, esse corpo mental, leia-se fluidos do perispírito, porque como ela não estava dentro, ela estava no esoterismo, fora, na ciência, ela não estava dentro da doutrina espírita. Então esse corpo mental aí, vibrações na substância do corpo mental, leia-se na doutrina espírita, vibrações na substância dos fluidos do perispírito, porque o corpo mental aqui quer dizer isso na doutrina espírita, né? Correspondente à natureza do mesmo pensamento e que se combinam em maravilhoso jogo de cores. O corpo mental, quer dizer, esses fluidos do perispírito, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Exatamente o que ocorre na doutrina espírita é isso aí. A alma pensa, ela exterioriza esse pensamento nos fluidos do perispírito, e ali, quanto mais a alma sustenta aquele pensamento, mais aquela forma vai permanecer ali naqueles fluidos, exteriorizada, entre aspas, materializada para os espíritos que veem com a maior facilidade os nossos pensamentos. Estão vendo aí, já até aqui, a responsabilidade ao pensar numa festa dessa, de vibração tão inferior, despertando aquilo que nós carregamos, que não é o problema, não são eles, são aquilo que a gente carrega ainda, das nossas inferioridades, nossas paixões, nossos desejos incontidos, né? Aqueles pensamentos que a gente tem vergonha até de saber deles. Imagina se a gente conta para alguém isso, não é? Então, agora os espíritos vêm com a maior facilidade. O que acontece? Entra em sintonia e vem para perto. E aí, meu amigo, a coisa não fica boa. Por isso é que muitas vezes, numa situação assim, as pessoas fazem coisas que elas não fazem durante o ano, que elas não são, que não é hábito delas, não é do feitio delas fazer isso, mas a vibração do momento
despertou aqueles sentimentos, aqueles desejos incontidos ali, que estavam bem adormecidos, mas que existem. Porque a alma ainda não se recuperou totalmente de determinadas coisas do passado. Aí desperta. É como jogar uma aguinha naquela plantinha que está murchinha, quase morta. Joga uma aguinha, a bichinha logo levanta com as suas folhinhas verdinhas, né? Pois é exatamente isso. Então, olha como que a gente tem que se preparar para ir a determinados lugares. A gente pode ir a todos os lugares. Espiritismo não proíbe nada para ninguém. Nada, não proíbe, não há proibição. Há apenas alertas do que você pode encontrar em determinados ambientes. Aí você tem que se preocupar em vigiar seus pensamentos, fortalecer a sua fé, a sua convicção, para que você possa frequentar qualquer lugar e se divertir e sentir aí muita alegria, né? Dependendo da vibração que você esteja carregando naquele momento, né? Este estado vibratório da fração exteriorizada tem a propriedade de atrair a si, no meio etéreo, substância sublimada, análoga à sua. Então é exatamente quando a gente não é o nosso padrão vibratório, certas coisas, mas quando a gente vê uma cena, quando a gente visualiza, né, o que ocorre? Desperta aquela vibração em você daquelas tendências que você já traz. Aí sim, aí você, além de entrar nessa vibração, você vai se sintonizar com todas as outras, que vai atrair para si, é o que está escrito aí, né? Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que se afinem com o nosso modo de pensar e sentir. Podem reparar que mesmo no meio encarnado, quando a gente entra numa festa, numa coisa assim, aquelas pessoas que acabam pensando como você, mas que você nem conhece, mas pelo seu padrão vibratório, você atrai essas pessoas para perto de você. Então, muitas vezes, forma-se aquele bolinho de pessoas conversando sobre os mesmos assuntos. Aí aquela outra vem e fala assim: eu imaginei que vocês estivessem conversando algo que me interessa. Por quê? Ele já está sintonizado também. Então, se for uma coisa boa, ótimo. Se não for, está formando ali um grupinho perigoso, né? É assim que os grupos se formam, pela sintonia dos pensamentos. O ser recebe de volta a onda mental que emitiu, infinitamente reforçada pelas outras mentes que estavam em sintonia e que energiza o seu corpo espiritual. Então, veja bem, o pensamento, ele não é matéria. Portanto, ele não pode ser fotografado, ele não sai da alma. Ninguém pode dar o seu pensamento para ninguém. Se você desse o seu pensamento para alguém, você estaria dando sua alma para alguém. Você pode exteriorizar em palavras o seu pensamento, da mesma maneira que você exterioriza em imagem e forma no perispírito. Aí sim. Então, quando esse pensamento se exterioriza nos fluidos do perispírito, o que ocorre ali? Ocorre uma provocação de ondas cerebrais. Então, o pensamento não são essas ondas cerebrais. O pensamento, ele gera essas ondas no momento que ele se exterioriza nos fluidos do perispírito, provocando essas ondas cerebrais
que vão, a onda mental, ó, essa mente aqui é do corpo físico, então essa onda, ela vai andar por aí, mas ela é sua. Essa onda mental que se emitiu aí com o pensamento, está escrito aqui, ó, reforçada pelas outras mentes que estavam em sintonia e que energiza o seu corpo espiritual, ela volta para você. Ela volta dinamizada. Então, quando nós desejamos mal para alguém, olha que horror que é isso. Quem mais sofre somos nós. Que a gente deseja mal para a pessoa, roga uma praga, vamos fazer assim, roga uma praga em alguém. Esse pensamento carregado dessa energia, dessa vibração ruim, vai até aquele alvo. Mas ele atinge o alvo? Nem sempre. Se o alvo estiver bem sintonizado com um padrão vibratório elevado, não vai ser alcançado. Aí, quando essa onda passou, quando essa vibração passou, ela já foi se somando a outras semelhantes a ela. Não alcançou o alvo, retorna para quem enviou, que na volta também continua assimilando sintonias semelhantes. Aí quando ela chega na gente, ela chega extra contaminada. E aí a gente tem mais raiva ainda. A gente se sente com raiva. O que é aquela raiva inesperada? Aquele ódio inesperado? São ondas que você recebe de outras mentes que são semelhantes à sua. Aumentam a sua raiva, aumentam o seu ódio, aumenta a sua contrariedade. E isso é porta aberta para a obsessão, que vai ser nosso próximo assunto lá no penúltimo domingo aí desse mês, né? Continuando. É nessa projeção de pensamentos que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Socorro, né? É para pedir socorro. Olha só. É nessa projeção de pensamento, quando a gente projeta o pensamento, ele não sai da gente. Ele se exterioriza pelos fluidos do perispírito e abrange o universo de mentes encarnadas e desencarnadas. Olha que coisa pavorosa, né? Esse mentes aqui é emprestado do materialismo, né? Porque a mente morre. Mente morre com o cérebro, né? Vai alcançar o pensamento, a alma daqueles que estão encarnados e desencarnados. A alma, pelos pensamentos, produz qualidades aos fluidos do perispírito que pode tomar forma e se exteriorizar, elevando-a ao plano superior ou estacionando nos planos inferiores. Então é exatamente isso. Os nossos pensamentos, eles que alicerçam as nossas atitudes. Se ao deitarmos para o descanso do corpo físico, porque o espírito não dorme, se nós não estivermos bem sintonizados, se o nosso dia teve um padrão vibratório inferior, aquilo está tudo ali nos fluidos do perispírito, fotografado ali. Às vezes a gente vai deitar com raiva de alguém, com ódio de alguém, aquilo está ali, ó. O que vai acontecer? O corpo vai dormir. Precisa disso, a alma se emancipa. Quem que essa alma vai encontrar? Com quem que ela vai confabular nessa emancipação do corpo físico pelo sono? Com almas semelhantes ao que ela é, que tem os mesmos pensamentos dela. Aí é levado para aqueles cenários horrorosos que parece que nem são da Terra, né? Cenários horríveis. Aí acorda. Ai, meu Deus, tive um pesadelo. Não tem pesadelo não, amigo. Você foi se encontrar com quem você quis, com quem você pediu, né? Então não é pesadelo. É o encontro.
o sonho, gente, sonho não existe da maneira que as pessoas pensam. Sonhei, não, o sonho é atividade da alma, sempre. A alma não dorme, ela se emancipa e se encontra com outros espíritos ou almas. Por quê? Não só espíritos ou não só almas, porque ela vai encontrar com espíritos que já não têm mais corpos e vai encontrar com almas encarnadas, né, emancipadas pelo sono, que convivem com ela e até mesmo que nem convivem. Muitas vezes a gente sonha com uma certa intimidade com alguém que a gente conhece tão pouco, conhece de vista, e no entanto tem uma intimidade com aquela pessoa no sonho. Por quê? Porque as almas são íntimas. Pode não ser na atual encarnação, mas são velhas companheiras de guerra. E aí, quando se encontram por emancipação pelo sono, a festa fica completa, né? Os nossos pensamentos traduzem-se em atos e movimentos vibratórios, e seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos pensamentos transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. É aquele pensamento ruim que a gente deixa se tornar o padrão vibratório, ele deixa de ser uma vibração para passar a ser o nosso padrão vibratório e vai acarretar muitos problemas se eles forem ruins ou muita alegria se eles forem bons. Então vai depender da qualidade dos nossos pensamentos. O pensamento e sua consequente influência no próprio destino humano constituem realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Ninguém deve ignorar o pensamento, a qualidade que deve ter esse pensamento para que tenhamos saúde física e mental, porque se nós não tivermos bem espiritualmente, nós vamos ter problemas no corpo físico, com certeza. O pensamento gera uma série de coisas, né? Pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivos ou destrutivos. Aí quando a gente vai para uma festa dessa com uma vibração ruim, um pensamento destrutivo, a gente vai sair de lá uma coisa terrível, né? Um padrão de vibração horroroso e pode acarretar muitos problemas para a gente, porque pensamentos ruins geram doenças, né? Aquele que cultiva, a qualidade dos pensamentos é igual à qualidade da psicosfera. O que é psicosfera? São os fluidos que nos envolvem, a nossa esfera espiritual, a nossa esfera psíquica. Então, são os nossos pensamentos exteriorizados nos fluidos do perispírito. Isso é nossa atmosfera, é nossa psicosfera, a atmosfera do pensamento. Aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual teor. É o que a gente já vem, só estamos aí chovendo no molhado, né? Com isso, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Responsabilidade que nos impõe disciplina e criteriosa seleção dos nossos pensamentos. Precisamos selecionar isso. Vigiai os pensamentos, Jesus pediu. Vamos selecionar, vamos separar os bons dos pensamentos ruins e deixar que os ruins se vão, né? Jesus nos recomendou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ora, no Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente pede isso aí. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente não está pedindo que Ele evite as tentações, a gente está pedindo que Ele nos ajude a não cair diante das tentações. Que nos livre desse mal de cair diante das tentações. Então a gente precisa vigiar os pensamentos e orar.
pedir a Deus que não nos deixe cair quando estivermos diante das tentações. A mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Que sementes são essas? Aí, ó, são nossas opiniões, ideias, conceitos. Nós damos opiniões a alguém, nós temos ideias e passamos para alguém, nós temos conceitos também e oferecemos a alguém. Isso é tudo semente que está sendo plantada na mente de alguém. Se não forem boas essas sementes e elas forem fertilizadas por aquele a quem nós dirigimos esses pensamentos, aí, coitada da criatura, né? Vai ter muitos problemas, e nós também, que isso aí é responsabilidade dividida. Então, nós estamos o tempo todo sendo alcançados por essas pessoas, pelas mentes das pessoas, por quê? Não tem como evitar a influência dos pensamentos. Não existe essa possibilidade. O que existe é a gente evitar que essa influenciação ruim fique em nós. Então, quando você recebe uma semente, você não é obrigado a fertilizar essa semente. Não é obrigado, deixa ela morrer, se ela não for boa. Você não precisa fertilizá-la. Aí é um trabalho seu. Essa troca de pensamentos, nós não podemos evitar, porque nós somos imãs no mundo aí, né? Agora, o que a gente pode evitar é fertilizar essas sementes ruins até que elas se tornem uma obsessão na vida da gente. Isso a gente pode evitar, né? A gente vai falar isso aí no penúltimo domingo do mês. Aqui, né, é só um desenhozinho de quanto a gente troca, né, essas sementes aí, as nossas opiniões, os nossos conceitos, as nossas ideias com as outras pessoas. Aqui um recadinho: sejamos impecáveis ao pensar. O que é impecável, né? Às vezes, quando a gente vê assim uma pessoa bem arrumada, bem vestida, com uma roupa bem cortada, a gente fala: nossa, fulano está impecável. Quer dizer, aquela roupa não tem erro, aquela roupa está perfeita. Impecável é sem pecado. E o que é pecado? Um pecado é tudo aquilo que você faz ou sente e que vai contra você mesmo, contra seus princípios. Isso é um pecado, é um erro, né? Você comete um erro que vai contra seus próprios princípios. Isso é um pecado. Tanto que às vezes a gente fala assim para uma pessoa: poxa, que pecado você ter feito isso, que pena você ter feito isso. Porque a pessoa sabe que aquilo ali não está de acordo com o padrão vibratório dela, não está de acordo com o pensamento dela, né? A palavra pecado tem origem no grego ramatano, errar o alvo. Em hebraico, ratá, errar um alvo ou um objetivo determinado. E do latim, peccato, tropeçar, dar um passo em falso e errar. Então a gente vê que é erro. Resumindo essa significação da palavra, então pecado é erro. Então a gente precisa não pensar de maneira errada. Se a gente já sabe o certo, não vamos pensar de maneira errada. Que a gente pode errar, a gente só não pode permanecer no erro. Aqui houve uma mexida de novo, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10, esse texto, ó. Imaginemos todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão
ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, os nossos pensamentos, se estendem ao infinito. Olha a nossa responsabilidade ao pensar, porque vai dar força para outros pensamentos iguais, e é por isso que a Terra, a psicosfera da Terra é horrorosa. Quando Gagarin esteve lá em cima que falou a Terra é linda, ela é azul, ele estava vendo a parte material da Terra, porque a psicosfera da Terra é escura, densa, parece uma lama, segundo os espíritos. Parece uma coisa viscosa envolvendo o planeta. Isso tudo é o quê? Pensamentos inferiores dos seus habitantes, porque a casa guarda relação com os seus habitantes. Está na Gênese. Então, quanto mais pensamentos densos e pesados nós temos, mais nós vamos emitir essa vibração ruim. Por isso é que o planeta está nessa situação que está, por conta dos pensamentos inferiores e das atitudes, né? Porque o pensamento alicerça toda a realização no plano material. Então, a gente pensa que a nossa oração, que a nossa prece não tem valor. A minha prece, eu pedi paz para o mundo, né? Nossas orações somadas às orações de outras pessoas que estão espalhadas pelo mundo, que também desejam que esse planeta melhore, elas vão se somando e uma luz dissolve a escuridão. Não é? Por quê? Na verdade, a matéria é invisível. A matéria, ela é invisível. Por que a gente está se vendo? Por que a gente vê essa parede? Porque tem luz aqui, ó. Nós só conseguimos enxergar a matéria quando a luz se reflete sobre ela. Tanto que, às vezes, quando eu gosto de dormir na escuridão, gosto do quarto bem escuro, se eu puser a minha mão na minha frente, eu não vejo. Por quê? A minha mão não está ali? Eu estou vendo ela aqui, por que eu não estou vendo ela lá? Porque lá não tem luz incidindo sobre ela. Então, quando nós emitimos vibrações boas, de amor e de luz, essas vibrações vão dissolvendo as ruins, as escuras, aquelas aonde a luz ainda não iluminou. Então, por isso que é importante os nossos bons pensamentos em todo e qualquer lugar. Devemos pensar sempre no bem, pelo bem e para o bem, nosso e de todos. Porque quando a gente pensa mal para o outro, aquela forma de pensamento é dos nossos fluidos, vão voltar para a gente. Então a gente também está fazendo mal para a gente. Às vezes um mal triplicado, quadruplicado, porque ele vai e volta, né? Dinamizado pelos pensamentos ruins dos outros também. A criatura atingida pelos nossos pensamentos recebe o fruto mental por nós elaborado. Pensamentos de otimismo geram bem-estar, pensamentos de esperança conduzem bom ânimo e pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Esses pensamentos sempre vão atingir o alvo. Esteja ou não a pessoa sintonizada com eles, porque eles são pensamentos de amor. Aí não existe limite. Agora, para um pensamento mau alcançar alguém, esse alguém tem que estar com uma vibração baixa para que ele receba esse pensamento ruim. Senão o pensamento não alcança, aquele pensamento ruim não chega até a outra pessoa. Por isso que os males que são feitos no mundo, praga realmente só pega essa pessoa merecer. Por quê? Porque se ela estiver merecendo, ela está com a vibração baixa, inferior, pensando igual, aí ela abre a porta e entra. Mas se ela for uma pessoa do bem, não vai pegar. Né? O que é praga? Praga é um pensamento ruim.
em relação a alguém que vulgarmente se chama de praga. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. O pensamento elimina a distância, aproxima as criaturas, unindo-as intimamente. Muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente pensa numa pessoa que a gente gosta, que é uma pessoa que tem bom senso, a gente fala, eu preciso conversar com fulano. Quando eu converso com fulano eu saio muito melhor. Por quê? Porque aquela vibração boa nos contagia, né? Faz que a gente enxergue o problema real, porque às vezes é só um tigre de papel, né? Às vezes é só uma sombra projetada na parede e a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água, né? O pensamento elimina a distância, aproxima as criaturas, unindo-as intimamente. Isso é verdade. Quando nós temos saudade de alguém e a gente pensa nessa pessoa com carinho, com amor, com afeto, o pensamento vai. E aquela pessoa lembra da gente naquele momento. Às vezes, quando a gente telefona para a pessoa, poxa, você acredita que eu estava pensando em você? Eu falei, acredito. Acredito porque eu já estava com você no meu pensamento, né? Então ele elimina distâncias, ele aproxima as pessoas, o pensamento bom. Os fluidos espirituais que nos envolvem acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos, que o fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos nossos sentimentos. Assim, se a gente estiver bem sintonizado com pureza de pensamento, a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer movimento, em qualquer ação que a gente estará bem. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. É assim que se torna uma pessoa obsidiada. O pensamento do desencarnado atua sobre ela e ela não elimina aquele pensamento ruim e deixa. Aí sim, da influenciação passa a uma obsessão que dali pode se tornar uma subjugação, uma fascinação e levar uma pessoa a um descontrole total de si mesma, né? É o que a gente vai ver na outra conversa. Aqui temos um recadinho de Robin Sharma muito bom. Quando você controla os seus pensamentos, controla sua mente. Quando você controla sua mente, controla sua vida. E quando você chega ao ponto de estar no comando absoluto da sua vida, torna-se o mestre do seu destino. E isso é a pura verdade, né? Quem falou isso foi o Robin Sharma. Ele é um escritor canadense, escreveu um best-seller muito lido aí, estava na moda, né? O Monge que Vendeu Sua Ferrari. É muito interessante esse livro, eu recomendo, muito bacana, sabe? Ele relata uma pessoa, né, assim que largou tudo e foi procurar o autoconhecimento. Aqui, para a gente encerrar, fica aqui outro recadinho. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Então, quem é que constrói a sua vida? Somos nós. Quem é que constrói o seu destino, entre aspas, que a gente não tem destino, a gente tem desígnio? Somos nós. Então, que a gente tenha ótimos pensamentos, porque assim nosso padrão vibratório é bom e a gente pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Muita paz para todos.